Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma notícia para você poderosa agora. É que a graça descansou. Amém. Se a própria graça descansou, você também vai descansar, porque você está mergulhado nela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ler aqui. Deixa eu te falar algo. Primeiro, o que você tem que entender? No Velho Testamento, tanto no Velho Testamento, né, quanto no Novo, toda vez que fala a respeito de santo, de santidade, está falando a respeito de você se guardar. Você é alguém que é santo, é alguém que foi tirado do meio comum, que é separado. Amém, irmãos? E aí, na hermenêutica, que é a ciência de estudo da palavra de Deus, tem vários princípios que a regem. Um deles é o princípio da primeira menção, que a primeira vez que algo é mencionado na Bíblia vai reger o contexto e o significado dessa palavra durante toda a Bíblia. Amém? Então nós vamos ver aqui a primeira vez que a palavra santo ou santificado foi falada na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz assim: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então agora, a primeira verdade poderosa que você vai entender nessa mensagem é que Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou porque a obra estava terminada. Existem coisas distintas. Você pode descansar porque você cansou e talvez aquilo que você estava fazendo ainda não foi concluído, mas como você cansou, você tem que parar para descansar. Ou você ainda pode estar cheio de disposição, porém a obra já terminou. Aí agora você pode sentar, porque não tem mal o que fazer. Deu para entender a diferença? Então vamos supor, você tem que carregar uma caixa de 100 quilos durante 1 quilômetro. Você pode parar no meio do caminho porque você cansou e depois continuar até completar 1 quilômetro. Ou você pode ir direto, sem sentir o peso disso. Quando chegar lá nesse 1 quilômetro, você deixa a caixa. E aí agora, porque você alcançou o alvo, você pode descansar, mas não porque você está cansado. Deu para entender a diferença? Por que Deus descansou no sétimo dia? Não é porque ele estava cansado, mas é porque tudo que tinha para ser feito já estava pronto. E o que de mais poderoso ele podia fazer foi... Olha para o lado aí. Não. Olha para o lado aí. Olha que coisa poderosa que ele fez. Não, que é isso? Não, árvore, bezerro, leão, girafa, golfinho, tudo é top. Mas você é fera, mano. Não, que é isso? A Bíblia diz que você foi feito de uma forma assombrosamente perfeita. Aleluia! Você tem a imagem e semelhança do Criador. Ele fez você. Aí o que ele fez logo depois de fazer você? Ele concluiu a obra. Aí ele não parou para descansar porque ele estava cansado. Ele parou porque aquilo que de mais poderoso ele podia fazer já estava pronto. Amém, irmãos? Amém. Agora continua a revelação aí para você avançar. Então a primeira vez que a palavra santidade é mencionada na Bíblia, ela está associada ao quê? Ao descanso. O descanso é a coisa mais santa que você pode fazer hoje na sua vida. Você fala, não, o mais santo que eu posso fazer é não pecar. Eu tinha problema com prostituição, pornografia. Então, santidade para mim é não mexer mais com isso. Isso é bom para você que você não mexa com o pecado mesmo, porque o pecado é uma tragédia. O pecado não foi feito para você não foi feito para lambrecar nele. O pecado é a lama, você é gente, você não é porco. Você não foi feito para lambrecar na lama. Amém, irmãos? Amém. Mas aí o que acontece? É que quando você entra no descanso, a santidade, a separação do pecado, produz o quê? Nada. Ela só não te tirou da condição que você estava, você vai entender? A santidade, olha aqui, vou afirmar de novo para você compreender. A santidade em relação ao pecado não produz nada na sua vida. Ele só não te tira da condição que você já estava, deu para entender? Não entenderam ainda? Ou entenderam? Não, vou falar de novo. Você já está numa condição, filho amado, abençoado, debaixo do favor, e tudo está certo com você e com Deus. Deus não está feliz com você ou triste por causa do que você faz. Ele já te ama o máximo que é possível te amar.
Aí você peca. Deus deixou de te amar? Não, mas você se sente menos amado, você se sente acusado, você aceita a condenação e aí por causa disso você sai do favor. Então o pecado não produz a santidade, ou seja, deixar de pecar não vai produzir nada que você já não tenha. Deu para entender? Amém? Agora o descanso, a santidade do descanso produz. O que produz? Ainda mais favor de Deus na sua vida. Por quê? Presta atenção que eu acho que essa ilustração você vai conseguir compreender. A Bíblia diz que o tabernáculo e depois o templo, ele era composto por 3 ambientes. Existia o átrio, que era o primeiro hall ali, o salão, o quintal de fora. E aí existia o lugar santo, existia uma porta, você passava por ela, você te dava acesso ao lugar santo. E existia o véu, que era a separação do lugar santo para o santo do santo, certo? O que é o verdadeiro descanso? É você estar nos braços do Senhor. E quando você está nessa condição, nessa situação, você está onde? No Santo dos Santos, certo? Aí a porta de saída está longe. Ou seja, quanto mais você entra no descanso, mais você afasta da porta, mais ainda você está. Quanto mais você está no descanso, mais favor você tem e mais longe da porta você está. Deu para entender? Quando você luta para descansar, mas logo depois você sai do descanso, o que é isso? Você só está no átrio. No átrio, aí você passa da porta, sai da porta. Passa da porta, sai da porta. Você fica descansando e depois lutando. O que é isso? Um outro exemplo. Você entregou sua vida para Deus? Amém? Amém? O que não pode acontecer? Não pode acontecer de você pegar, vamos supor que eu vou pegar esse relógio, meu relógio é minha vida. Eu estou dando a minha vida para Deus. Pronto, dei. Que alívio, ó. Está levando um peso. Não depende de mim mais, aleluia. Mas aí passou um dia, eu estou preocupado. Que horas são? Será que eu estou dentro do prazo? Não estou. Aí você vai lá dar licença. Aí você toma de novo na mão de Deus. Você dá a vida para Deus e toma. Aí depois você não, eu estou errado. O que é isso? A minha vida na minha mão, só faço besteira com ela. Eu tenho que entregar para Deus. Aí você entrega de novo. O que muitos fazem? Fica transitando a propriedade da vida o tempo todo. Uma hora está nas mãos de Deus, uma hora depende de mim. Na hora que depende de Deus, eu descanso. Depende de Deus, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não sou eu que vou fazer dar certo. Deus está no controle, eu estou em paz, eu vou desfrutar da vida. Aí você passou da porta, acabou o descanso. Você pegou a vida para trás, depende de você. Aí você já está oprimido, está cansado, está abatido, está preocupado. Quer entender qual o sinal que determina se sua vida está ou não na mão de Deus? Quem quer? Amém. É o tanto que você está lembrando dela. Eu dei meu carro, a chave dele que o cara comprou, e não lembro mais dele. Não lembro mais. Esqueci, vivo meus dias como se esse carro não existisse mais, porque eu não tenho vínculo nenhum mais. Acabou. O que você faz quando você fica o tempo todo transitando? Você fica trazendo de volta a memória daquilo que não te pertence mais. E aí isso vai roubar sua paz, vai roubar sua alegria. Mas vamos avançar, porque Deus tem mais para te falar hoje em nome de Jesus. Então presta atenção, o negócio não é só entrar no descanso, não é só passar pela porta, mas é ir cada vez mais distante da porta. Cada vez você vai confiar mais, cada vez você vai ter mais favor de Deus, e cada vez você vai ter mais prazer no Senhor e menos preocupação com as coisas do mundo. Amém? E aí vamos lá. Qual então é a primeira menção de graça na Bíblia? O descanso, você já viu a respeito de santidade e descanso, esse texto em Gênesis 2, quando Deus descansou depois de ter feito o homem e todas as coisas. Ele santificou o sábado, que na verdade ele santificou o descanso. Mas agora qual é a primeira menção de graça na Bíblia? Também está em Gênesis capítulo 6, no versículo 8, onde diz que Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. Noé achou graça. Repete comigo, fala: Noé achou graça. Noé achou graça. Então qual que é a revelação que está oculta aqui? É o nome de Noé. Sabe o que significa o nome de Noé? O significado dele? Descanso. O nome Noé é descanso. O que então eu vou traduzir esse texto para você? Quer dizer que o descanso achou graça diante do Senhor. Quanto mais você vive no descanso, mais a graça de Deus vem sobre a sua vida.
Quanto mais você desconecta das coisas que para o mundo é o que trazem felicidade, e desfruta da felicidade que você já tem no Senhor, não nas coisas do mundo, aí você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que a palavra te garante? Que todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Agora nós vamos dar uma pausa, um minuto de silêncio. Sabe que nós prestamos homenagem com um minuto de silêncio toda vez que alguém importante morre. Nós vamos fazer um minuto de silêncio para você agora, porque foi a última vez que você pensou em você mesmo. Vamos fazer silêncio. Não dou conta, um minuto é tempo demais, volta para mim. Já entenderam? Morreu, acabou. Segunda analogia para você entender que você não tem que ficar lembrando de você. É porque a Bíblia diz que você foi oculto em Cristo. Se com Cristo morremos, também com Ele ressuscitamos, viveremos. E agora você morreu junto com Cristo e ressuscitou junto com Ele. A velha vida que você tinha morreu. Já morreu. Aí agora você tem a nova vida em Cristo, ressurreto junto com Ele. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Essa é a promessa que você tem, e agora você é esse descanso que está achando graça diante do Senhor. Então quando a gente fala aqui de descanso, evidentemente a gente não está falando, irmãos, de deixar de trabalhar, de ficar com tempo ocioso. Por quê? Você não pode confundir descanso com ociosidade. Muitos caem no engano de falar: estou trabalhando demais, eu estou muito cansado. Presta atenção, porque o cansaço físico, uma noite de sono, resolve. A questão não é o seu corpo físico, porque na verdade Paulo nos instrui até a levar esse corpo à escravidão, e aí levar ele até o limite. Por quê? Porque ele é desesperadamente corrupto, não converte. Então não queira domar o seu corpo, ele não tem salvação. Você vai receber um novo corpo glorificado, amém? Por isso que eu não invisto muito nesse corpo, tá do jeito que tá valendo. Vamos investir no espírito, vamos transformar a alma. O corpo está entesourado por fogo. Eu quero saber do novo corpo glorificado. E aí eu vou ser bombadão, trincadão, saudável, aleluia. Então presta atenção. Hoje, qual que é a diferença que você tem que entender? É que não é o tanto de coisa que você faz que determina se você cansa ou descansa. Não é fazer muito que vai te cansar, e não é não fazer nada que vai te descansar. Por quê? Porque um pai de família que está desempregado, ele não está fazendo nada, mas ele está descansado? Não está. Da mesma forma, alguém que está trabalhando muito, mas feliz, cumprindo com o propósito de Deus, desfrutando da graça, do favor, ele vai chegar em casa cheio de vida, de vitalidade, de disposição. Com disposição de viver, de gastar tempo com a família, de fazer o que tem que ser feito. Aí quando você traz isso para a obra de Deus, o que muitos acham? Deus não quer sacrifício humano. Se eu estou cansado, eu não tenho que ir. Não, mas presta atenção. Paulo falou para você esmurrar o corpo. Como que você vai esmurrar o corpo deitado na rede? Isso não é esmurrar o corpo não, tá uma vergonha, miserável. Existe uma obra que precisa ser feita. E se você não for, outro vai no seu lugar. Qual que é a diferença? É que há uma recompensa para essa obra e que vai ser dada a outra ao invés de dar para você. O Senhor confiou talentos na sua mão. Qual que é a graça da coisa? É que você não merecia, Ele te deu o talento, e é Ele que vai te capacitar para multiplicar esse talento, e aí na hora que Ele vier, você com o talento multiplicado, Ele ainda vai te recompensar. Foi Ele que fez tudo e no final ainda te dá uma recompensa. Mas se você for aquele servo negligente, infiel, o que você vai fazer? Enterrar o talento. E muitos enterram o talento deitado no sofá de casa, num domingo à tarde assistindo Faustão. Ou num domingo de manhã assistindo esporte espetacular. Por quê? Deus não quer sacrifício. Se eu estou cansado, eu não tenho que ir no culto. E aí você abre mão de cultuar a Deus. Presta atenção, o culto é para quem, irmãos? Para Deus. Quando você cultua a Deus, você está dizendo o quê? Que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. Então você vem aqui para o prédio da igreja para cultuar a Deus num domingo, porque Ele é digno de ser cultuado. E não se você está cansado ou descansado. Mas qual que é o X da questão? É que se você vier indiferente de como você esteja, qual que é a garantia? Você não vai voltar do mesmo jeito. Quantas vezes, irmão, você flagelou seu corpo, você se empurrou, você se jogou para fora
da cama para levantar, para ir fazer algo para Deus, ou para ir na célula, ou ir no culto, ou visitar alguém, e voltou de lá renovado, cheio de Espírito. Presta atenção, você estava deitado e estava cansado. Você levantou e foi fazer coisas para Deus e voltou descansado. Deu para perceber que o cansaço e o descanso não é a quantidade de atividades que você faz, mas é com quem que você está envolvido. Por isso que eu amo ser pastor. É uma bênção. Por quê? Porque meus dias são envolvidos com isso. Para mim é um grande privilégio. O povo acha que o maior benefício de um pastor talvez é o glamour que eles acham que tem de ser pastor. Não, ser pastor deve ser maravilhoso, ser reconhecido, aplaudido. Essas palmas assim, eu não lembro delas vindo para mim não. Toda vez é para Deus. Porque se tirar eu aqui, se tirar Deus aqui e ficar só eu, não sobra nada. Então realmente para mim não tem que aplaudir nada não. Mas aí o povo vê aplaudir no final de uma pregação, acha que é para quem pregou. Não é, rapaz. Cai na real, é para quem está sobre ele, é para o Senhor, não é para mim não. Então se tira as palmas, já não tem tanto glamour. Você concorda? Aí há o reconhecimento. Reconhecimento, irmão. Você acha mesmo que o povo está preocupado em reconhecer pastor? Quantas vezes é simples, é só você lembrar. Quantas vezes você agradeceu o seu pastor? Pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida, o Senhor é uma bênção, eu quero reconhecer que o Senhor é homem de Deus. Quantas vezes? Eu posso te falar, todos os dias Ele ora por você, todas as vezes que você precisar Ele te serve, mas não é todo dia que você agradece por isso. Aí tem ainda o pior, os que acham que o pastor é funcionário, mas funcionário assim, sem direito à remuneração e ainda bem trabalho escravo mesmo, análogo à escravidão. Por quê? Porque pastor não pode prosperar, pastor não pode viajar, pastor não pode ter carrão, pastor não pode ter nada. Ele pode, ele está trabalhando para prosperar, ele está entrando no descanso, ele está recebendo o evangelho da graça, prosperidade que vem de Deus, e o pastor está pregando isso para ele. Mas se o pastor desfruta do que ele está pregando, está errado. É ladrão, safado, miserável, perdeu o coração, só quer saber de dinheiro. É lógico que os irmãos não pensam isso. Eu estou falando de quem pensa. Não é o seu caso, em nome de Jesus. Mas aí você fala, então o que leva alguém a ser pastor? Irmãos, é bom demais ser pastor. Ser pastor é um privilégio, porque eu fico o dia inteiro envolvido com o Senhor. Você tem noção do que é isso? Sabe? Eu vou dar um outro exemplo para você. Uma criança que está em casa, o pai chega e fala, vamos para o shopping. Esse menino vai passar o dia inteiro no shopping com o pai, gastando, brincando, indo em pula-pula, no playground, ganhando tem tudo que ele quer, comendo as bobagens, tudo que ele gosta de comer. E no final do dia ele está cansado na alma. Ele pode estar cansado fisicamente, porque no caminho, no carro, ele já capota, não é verdade? Quem tem filho sabe disso. Você leva o menino, ele se esbalda, o corpo cansou. Mas se você falar, amanhã você quer de novo? Por favor, eu quero. Mas e depois de amanhã? Também eu quero. E viver assim todo dia? Pelo amor de Deus, por favor. Por quê? Porque é bom demais viver desse jeito. Então por que pra mim é bom ser pastor? Porque eu estou passeando com meu pai no shopping. Eu aconselho pessoas, estou passeando no shopping. Eu oro por alguém e eu estou brincando. Eu vou no encontro. Uma chácara para mim é como se fosse um hotel fazenda. Eu estou lá desfrutando do meu pai. Amém. Aí eu como as besteiras, porque você sabe, o pai dá as besteiras para o filho comer. Então. Minha esposa está aqui, quem está ouvindo a filmagem não consegue ver ela. Não queira ver a cara que ela está fazendo agora. Mas volta aqui para mim. Querido, qual que é o seu estilo de vida? Precisa ser um estilo de vida de quem está divertindo na vida. Agora, quando o descanso acaba a diversão também, você concorda comigo? Quando você está angustiado, está abatido, está preocupado, está condenado, está com medo, com qualquer uma dessas coisas, você não consegue desfrutar de nada. Irmãos, quantas vezes você já rejeitou coisa gostosa que te serviram porque você perdeu o apetite? Come um pedacinho, não, tô com cabeça para nada. Você rejeita os manjados, tem bom da vida, porque você não está com cabeça. Me liga nessa hora, querido. Guarda para mim, faz a marmitinha, aleluia. Ainda mais se for chocolate e leitinho, oh, aleluia.
Leite condensado é de Deus também, meu cafezinho branco, pega um copinho assim, até o dedinho pra cima. Então volta aqui para mim. Hebreus capítulo 4, versículo 9 ao 11. Olha o poder de Deus para você na palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Presta atenção, porque agora você vai entender algo. Entrar no descanso é uma ordem de Deus. E quando você não descansa, você está sendo desobediente. Quer ser santo? Quer agradar a Deus? Quer fugir do pecado? Não desobedeça o Senhor. Ele mandou você descansar. Ficar ansioso, angustiado, preocupado, abatido, condenado, com medo, é você desobedecer a Deus. O descanso é uma ordem. E por isso você tem que esforçar para entrar no descanso, porque a resistência é para você cair para dentro. Na hora que você cai para dentro, aí tudo se abre. Mas o negócio é a resistência para você passar da porta. Por isso que você não pode desistir. Você tem que esforçar. Você tem que rejeitar todo ataque do mundo, todo ataque na sua mente, todo tipo de levante. Quero falar de algum deles aqui que fazem com que você não entre no descanso. Você lê só um outro versículo aqui, Lucas 21, 34. Olha o que a Bíblia diz. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Presta atenção agora, que você tem uma revelação agora que você vai ter. Imagina o dia, sabe o dia? Quando a Bíblia fala do dia, é o dia. O dia que, como um raio que se mostra do Oriente até o Ocidente, como um ladrão, ele vai vir repentinamente e vai levar os crentes vencedores. Amém. Só que para quem que esse dia vai ser um laço? É para quem não for arrebatado. Agora ele vai questionar, por que eu não estou arrebatado? Presta atenção agora, porque talvez você imagina que só não vai ser arrebatado os piores pecadores do mundo. Aqueles que são crentes, mas estão vivendo na orgia, estão vivendo na embriaguez. O miserável fala que é crente, mas está lá alcoólatra, está traindo a esposa. Você acha que ele vai reinar? Lógico que não. Mas quem mais aqui esse texto está falando que vai vir como um laço? Quem não está descansando. Aí de repente o casamento, o trabalho, uma promoção, uma festa de aniversário pode ser um laço para você, para roubar o descanso do seu coração. E Jesus volta e você fica. Por quê? Porque você não estava fazendo aquilo confiado no Senhor, você estava fazendo confiado no seu braço. E aí isso foi um laço para você. Vê se tem base você fazer uma tontice dessa, gente. Acorda para cuspir, como dizia minha avó. Seja pamonha desse tanto. Mas tem gente que insiste em decidir nesse erro. A vida está uma maravilha, aí resolve, vou fazer festa de aniversário com meu filho. Acabou a paz. Virou angústia, uma preocupação, ansiedade, não tem outro assunto. Agora é só isso que fala. E aí no dia da festa, tá como? Tá feliz? Esbaldando, tranquilo, tá nada, já discutiu com o marido. O menino que é o menino, o aniversariante, já tomou os tapas. Porque não foi tomar banho na hora que você mandou, aí você falou 3 vezes, você já pelou, você arrancou o cabelo do menino. A festa é dele, mas você está estressado. Aí você começa a observar a atitude de todos, aí um olhar que você vê do outro, colocou a coxinha na boca, não gostou da coxinha, tá vendo? Aí eu não faço festa mais, fica fazendo festa porque o povo não gosta. Está angustiado, preocupado, abatido. Vê se tem base no negócio desse. Consegue perder a paz com uma festa, irmão. Festa é para quê, irmãos? Para festejar, para se alegrar. Sua vida deve ser uma festa, não é só o aniversário do seu menino, nem o seu aniversário, não. Sua vida deve ser uma festa. Então, um exemplo de que a sua vida não está sendo uma festa é essa angústia, essa ansiedade. Agora presta atenção, porque alguém que está desse jeito está bem-humorado? Não. É um negócio assim. Eu tenho uma tia que era uma maravilha, assim.
Ela, sabe aquelas mulheres, a velha da praça? E quando você encosta do lado dela, e fulano morreu. Isso aqui, não sei o que, tá péssimo. É só maldição, só tragédia, só coisa ruim. Aí era a festa dela, do meu tio, dos filhos dela e tal. Eu não queria ir. Eu não queria ir, por quê? Porque era ruim estar do lado dela. Eu era menino, ia ter brigadeiro, eu brigava com a minha mãe para não ir. Aí eu ia forçado. Chegava lá, não dava outra. Até minha mãe falava, aqui que nós fomos, foi ruim. Ah, eu não vou mais. Aí não tinha jeito. Passava 2, 3 meses, outro parente fazia aniversário, tinha que ir, chegar lá do mesmo jeito. Porque minha tia braba, emburrada, reclamando o tempo todo, reparando tanto que você come. Tem um tempo que rouba mais liberdade do que isso? Mais um brigadeiro, menino? Você não cansa não de comer esse tempo? Ah, que inferno, vou trabalhar um dia, vou comprar um monte de brigadeiro para essa mulher, para ela nunca mais me regular. Então presta atenção, a vida para você é uma festa, irmão. Tenha alegria, desfrute dela. Mas como que o diabo tenta roubar essa festa, essa alegria? Primeira coisa é gerando acusação. Toda religião é baseada no mesmo princípio. Se comportamos bem, somos abençoados. Mas se comportamos mal, somos condenados. O cristianismo é o único que é diferente. Nele, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma loucura, é o seguinte, o menino que estudou o ano todo, passou, tirou 10 em todas as provas, vai ganhar um carrinho da Hot Wheels de presente de aniversário. Mas o outro que foi miserável, deu dor de cabeça o ano todo, não queria fazer tarefa, ficou de recuperação de 8 matérias e passou raspando, sabe aqueles meninos? Passou por um 10º, quase. Isso é porque a professora ama demais, porque o menino é canseiro, merecia repetir. Aí esse daí ganha um PlayStation. Aí você fala, não, esse mundo é injusto demais. Não é isso, é porque é a loucura do Evangelho. Onde menos tem merecimento, é onde mais a graça vai abundar. Amém? Então o cristão jamais deveria aceitar nenhum tipo de acusação na sua mente. Só que as circunstâncias, olha aqui o que eu quero te falar agora. As circunstâncias, você pode deixar com que elas roubem ou não a sua paz. Por quê? Porque se gerou acusação, não tem paz mais. Então é o seguinte, eu planejei fazer algo, mas está dando errado. Está dando errado, está dando errado, está dando errado. Eu estou batendo na porta, a porta não abre. Está dando errado, está dando errado, está dando errado. Aí o que você avalia? Se a porta não está abrindo para mim, é porque eu não mereço. Eu fiz alguma coisa errada. Se eu tivesse fé de verdade, a porta tinha aberto. Se eu fosse mais crente, se eu fosse mais santo, se eu tivesse mais unção, se eu suviasse igual um periquito, sei lá. As condições que você vai colocar para você achar que a porta vai abrir. Mas sabe um princípio poderoso? A palavra do Senhor diz que aquele que bate, abre, o que busca, acha, o que procura, encontra. Pois todo que pede, recebe. Amém. Aí sabe a revelação de algo que Deus me deu um dia? É que toda vez que nós vamos para a porta, bater nela, olhando para nós, essa porta não pode abrir. Não é que ela não vai abrir, não, ela não pode. Deus nos ama tanto que Ele não vai deixar essa porta abrir. Porque se a porta abrir, porque você entendeu que merece, na hora que você chega e fala, não, hoje, olha aqui, tudo que eu fiz hoje, o dia certinho, andei na linha, não estou amassado na roupa, estou perfeito. Passei o desodorante, não estou com CC, escovei os dentes, não estou com bafo, eu ajudei a velhinha a atravessar na rua, eu paguei todas as contas, ninguém pode falar mal de mim, de nada. Hoje eu sou santo. Então o que eu pedi hoje é lógico que Deus vai me dar. Aí você vai em direção à porta confiado em você. Essa porta não pode abrir. Se essa porta abrir, é o que de pior poderia te acontecer, é essa porta abrir. Se você receber uma bênção, no dia que você pede ela, cheio de justiça própria, acabou, filho. Você aprendeu um caminho terrível agora. É só você ser bonzinho que você vai ser abençoado. Isso inutiliza a cruz de Cristo. Agora o inverso também é verdadeiro. Você olha para a porta, você fala, tá doido? Vou bater na porta? Depois de fazer o que eu fiz, depois de errar o que eu errei, depois de dar 387 respostas erradas no mesmo dia, se eu for, vai abrir só a janelinha na porta, na hora que Deus olhar, toma vergonha na cara, miserável, e fecha a janelinha. Você acha que a porta vai abrir? Agora quer ouvir algo poderoso da parte de Deus para você? Quer ouvir? Amém. Se vocês não quiserem, eu vou falar só para quem está por trás das câmeras aí. Amém.
Olha aqui para mim. O que determina que a porta vai abrir não é quem está batendo nela, mas quem está do lado de dentro, com a mão na fechadura e doido para abrir a porta para você. Mais um minuto de silêncio para você ruminar isso agora. Nossa, isso foi poderoso demais. Meu Deus do céu. Se eu fosse cobrar pedágio pelo que eu falei agora, você estava me devendo demais agora. Nossa, que poder, meu Deus do céu. Quantas orações você não deixa de fazer porque você fala, você acha que Deus vai ouvir? Lógico que não, eu não estou merecendo. Você não vai na porta por causa dos seus erros. Ou quantas orações você já desistiu de fazer porque você já pediu demais e nunca chegou porque Deus não está te ouvindo. Deve ter alguma coisa de errado com Deus, alguém tão perfeito quanto você e até hoje não recebeu a bênção. Mas quando você esquece de quem está batendo na porta e lembra só de quem está do lado de dentro, com a mão na fechadura, doido para você bater. Doido, ele está doido para você bater. Só que ele está doido para você bater esquecendo de você, lembrando só de quem está do lado de dentro. Quando você vai em direção à porta, irmão, esquecendo quem é que está indo em direção a ela bater, esquecendo do que fez de certo ou do que fez de errado, confiado só em quem está dentro, doido para abrir a porta, algo poderoso acontece. Sabe o que acontece? Você não consegue bater na porta. Por quê? Porque na hora que você levanta a mão e você vai dar, ele abre a porta antes e você cai para dentro. Essa é a graça, esse é o favor, esse é o descanso que está disponível para você. É você esquecer de você mesmo e olhar só para ele. E aí quando você olha para a sua vida, tem um monte de coisa que está precisando melhorar. Lógico que tem, eu tenho, você tem. Tem um monte de milagre que você precisa, um monte de coisa extraordinária que precisa acontecer amanhã, senão o mundo vai acabar. Tem um monte, mas eu quero te falar, ano passado você estava do mesmo jeito. Ano passado tinha um monte de coisa que se não acontecesse, sua vida ia ter. Então não aconteceu, você está aqui hoje. Ainda. Quantas vezes você não chega em face da morte? Situações que você fala, não, agora acabou, se não resolver agora, minha vida foi para o espaço. E aí não acontece. Por que não acontece? Porque você precisa parar de achar que isso define você. Você já é feliz, sua vida já é uma festa. Por quê? Porque você já está no esconderijo do Altíssimo. Você já descansa à sombra do Onipotente. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, 1000 vai cair de um lado, 10.000 direito. Você não vai ser atingido. O Senhor vai dar ordem aos anjos para que te segurem suas mãos, para que não tropece o seu pé em pedra. Nenhum dardo inflamado do inimigo vai vir na sua mente, no seu coração. Presta atenção, quem é você, querido? Você é o filho amado de Deus, que agora, depois que você foi em direção à porta, tentou bater nela, o Senhor abriu, você caiu para dentro. Eu preciso te falar que do lado de dentro tem um chaveirinho com a chave te esperando. E agora é o seguinte, meu filho, antes você demorou a vir na porta, porque você achou que eu não ia abrir, porque você não merecia. Você bateu, mas achando que era porque você merecia e eu não quis abrir. Mas agora que você esqueceu de você e veio, agora está aqui a chave, não precisa bater mais, tudo é teu, cai para dentro. Segunda coisa que o diabo tenta fazer é gerar medo. O medo é outro instrumento maligno para nos tirar da posição de paz e descanso. Quando você cede ao medo, sua alma fica atribulada e cansada. Muitos pensam que o sofrimento de Jó durou a vida toda. E olha para a vida de Jó e fala, meu Deus, esse homem sofreu demais. Mas os estudiosos dizem que não passou de 9 meses o sofrimento de Jó. Não passou disso. A Bíblia nunca diz para você considerar o sofrimento de Jó, mas manda você considerar o fim dele. E como foi o fim dele, irmãos? Foi muito melhor do que estava antes. Muito melhor. A condição dele foi muito melhor. Muito melhor, mas muito. E se ele não tivesse recebido o dobro de tudo que ele perdeu antes, e nem tivesse sido curado, só uma coisa já poderia definir a vida de Jó como muito melhor do que estava antes. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu o conheço de contigo andar.
Presta atenção, querido, ele andou com Deus, ele viu Deus, ele viu o agir de Deus na vida dele. Alguém que vê um negócio desse, as demais coisas perdem importância. Quando você tem uma visão de algo de maior valor, qualquer outra coisa de menor valor perde importância. E aí eu gosto de falar sempre para casais, não só para quem está casando. Tem mais alguém que vai casar por esses dias aqui? Só o casalzinho ali. Ninguém que quer casar aqui não também? Tem alguém que quer casar? Então serve para você também. Então presta atenção, o que eu falo? O que determina que o seu casamento vai ser uma grande bênção não é a cerimônia. Mas muitos se desgastam e vão em direção à cerimônia como se ela fosse o decisivo. Se der alguma coisa errada, se chover no dia, se alguém pisar no meu vestido e rasgar, se eu tropeçar, se cair a taça do vinho, então é porque tem pecado, não podia ser errado. E aí então eu estou fadado ao fracasso. Não, presta atenção, a bênção do casamento é do dia seguinte em diante, é a vida. A vida de casado é a bênção. A cerimônia é só a festa, que tem um valor espiritual poderoso. Qual que é? O que você acha? Fazer aliança diante de Deus e chamar Ele para participar. O que é isso? Isso é poderoso demais. Mas para fazer isso tem que gastar 10 mil com flor? Para fazer isso tem que contratar uma pessoa para organizar a fila, para falar quem vai sentar de um lado e quem vai sentar do outro? Para fazer isso tem que ter instrumentos de cordas e não sei o que, e mais os anjos e querubins cantando lá, 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 lá? Não, querido, o que tem que ter é você, seu cônjuge, o pastor, que vai chegar e vai falar: hoje eu vos declaro marido e mulher, aquilo que Deus uniu não separe o homem, aqueles que abençoarem esse casamento vão ser abençoados, mas quem se colocar contra vocês para separar vai ter maldição para eles. E hoje então, como ministro de Deus ordenado ao excelentíssimo ministério da palavra, eu vos declaro marido e mulher. Cai para dentro agora, beijo, chupa o cérebro um do outro aí, cai para dentro, vai viver a vida, porque o negócio começou agora, a festa, aleluia. Mas aí você permite que o medo das coisas dar errado roube sua alegria. Quanta gente deixa de viver com medo de morrer, mas não entende que deixar de viver já é um tipo de morte. Mas e se, já viu os e se? E se acontecer tal coisa? Pois é, e se, né? E se? E se você sair de casa com um meteoro na sua cabeça? Você não pode sair de casa. Não, e se eu for dirigir e bater o carro? E se eu investir e perder o dinheiro? E se eu fizer tal coisa? E se eu decepcionar? Presta atenção, deixar de viver já é morrer, querido. Não permita que o medo, que a angústia, a ansiedade roube a sua vida. Amém, irmãos? Amém. E a terceira coisa é justamente isso, a ansiedade. Na noite em que foi traído, algumas horas antes da crucificação, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Presta atenção, porque esse é o tipo de doença raríssima, que quando a pressão arterial da pessoa chega num nível insuportável, os vasos sanguíneos se rompem e começa a sair sangue pelos poros. E aí a semelhança que dá é que ele está suando sangue. O que resulta nisso? Um nível elevadíssimo de pressão. Jesus passou por isso. Jesus passou por um nível de pressão tão louco que ele começou a suar sangue. Mas presta atenção, porque você tem que ter revelação disso daqui agora. Porque muitos veem ele orando: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Ele ora 3 vezes. Presta atenção, alguns acreditam que nessa hora Jesus está pedindo para não ir para a cruz, porque ele estava orando ali sabendo o que estava por vir, sabendo que ele ia ser preso, tudo que ele ia passar. E a imaginação enlouquecida deles é de que era um salvador fugindo de nos salvar, tentando achar um outro jeito de salvar. Se tiver como salvar sem eu ter que sofrer tudo isso, faz, Senhor. Mas se não tiver jeito, faz a sua vontade. Mas não é isso que está acontecendo nessa hora, presta atenção. Por quê? Porque uma pessoa que entra nessa condição dos vasos sanguíneos romper e o sangue sair pelos poros, ele vai morrer em até 3 horas. Isso é o fato científico de todo mundo que passa por essa calamidade. Isso é algo terrível. A pessoa entrou nessa condição, em até 3 horas ele vai entrar em choque e vai morrer. O que Jesus orou então? Senhor, eu estou morrendo aqui agora. O corpo não está aguentando a pressão que está sobre mim aqui agora. Por quê? Presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Você crê que na cruz
todos os seus pecados estavam colocados sobre Jesus? Amém? Quando ele morreu, ele levou para o inferno todos os seus pecados e deixou lá. Amém? Presta atenção, no Getsemane, toda a sua preocupação, toda a pressão, toda a angústia, todo o medo, toda a dor estavam sendo colocadas sobre Jesus naquela hora. E ele morreria naquela hora cumprindo parte da salvação. Ele nos livraria da ansiedade, do medo, da angústia, tudo isso, mas ainda não cumpriria com todo o projeto. Então o que ele está orando para Deus? Senhor, eu estou morrendo aqui agora, mas não quero isso, eu quero cumprir todo o caminho. Então, se puder, passa de mim esse cálice, deixa eu continuar, porque o negócio é amanhã, não é hoje. Hoje é uma parte da salvação. Hoje eu estou salvando eles da pressão, estou salvando eles da angústia, do medo, da ansiedade, da preocupação, do terror noturno, né? Esse terror que assola de noite, que os discípulos não deram conta de guardar, que dormiram, caíram no sono, não perseveraram. Esse terror que assola, de quem vai deitar não consegue dormir, porque está oprimido, porque está preocupado com o que vai ser amanhã. Naquela hora Jesus estava morrendo para isso por nós. E aí então o Senhor concede a ele concluir a obra, e ele morreu no dia seguinte. Mas naquela hora, o sangue derramado naquela hora já foi para pagamento desse tipo de salvação na nossa vida. Amém, irmão? Amém. Então hoje ele ficou ansioso, ele ficou preocupado, ele sofreu a pressão, para que hoje você pudesse ter abundante paz e alegria no seu espírito. Você não precisa mais deitar na sua cama e ficar pensando no dia seguinte, o que vai ser de amanhã. Você não precisa mais olhar para o futuro e isso roubar sua paz, a sua alegria, o seu sono. Você não precisa mais fazer absolutamente nada na força do seu braço. O seu papel é viver o que a Bíblia diz: eu deito e logo pego do sono. Ah, mas eu não estou conseguindo, eu estou oprimido, eu estou chorando, eu estou angustiado, foi algo muito terrível. É terror, literalmente. Ok, então também creio no que a palavra diz. O choro pode durar a noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu finalizar falando algo que eu sinto no meu espírito aqui agora para você. Presta atenção, porque tem algo que a falta de descanso produz na nossa vida. E chama-se covardia. O covarde é aquele que não arrisca, não faz o que precisa ser feito por medo de dar errado. E aí muitos, e agora aqui já não está no esboço, agora aqui eu já estou falando de algo que eu sinto no meu espírito. Existem desafios colocados pelo Senhor diante de você. São testes. Presta atenção, porque Deus não faz tentação, não nos dá tentação. Deus nos dá testes com o alvo de nos aprovar. O diabo nos tenta para nos derrubar. Deus nos testa para nos aprovar. Existem testes que estão diante de vocês, desafios. Eu não sei se é algo para você empreender, eu não sei se é uma liderança que você foi ver a eminente porta para você começar a liderar, ou discipular, ou virar um pastor. Eu não sei o que é que está diante de você, mas você não pode permitir que a covardia roube essa oportunidade da glória de Deus se manifestar na sua vida. A covardia é falta de descanso. Quando você duvida do resultado, você se acovarda. Quando você fica com medo se vai ou não dar certo, você retrocede. Mas presta atenção, porque Hebreus capítulo 10 diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Tudo que Deus te chamou, Ele vai te conduzir, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, e você não precisa temer, você não precisa ficar preocupado, você não precisa retroceder. De igual modo, não é só para entrar, mas é para permanecer também, irmãos. Porque a covardia, às vezes, não impediu você de entrar no desafio, mas agora a tentação é para você desistir. A tentação é para você retroceder, a tentação é para você voltar atrás. Mas eu estou te falando porque aquele que prometeu na sua vida, ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E que a vontade dele é que você seja constante como Cristo. Você não vê Cristo inconstantemente fazendo nada. Você não vê Cristo querendo algo uma hora e depois ele não quer. Mas o testemunho de Cristo, a vida de Cristo é de um constante crescimento. Também não é de uma constante mediocridade. Se você for desenhar o gráfico da vida de Cristo, quem sabe mexer com bolsa de valores, principalmente sabe muito bem fazer gráfico, né, de crescimento, de gap, de subida, de queda. Presta atenção, se você for desenhar o gráfico da vida de Jesus, você não vai ver
o equipamento lá que mede o batimento cardíaco do paciente do lado da UTI. Não vai ver isso. E não vai ver mediocridade também. Mediocridade é morte. Na hora que o gráfico faz, morreu. O testemunho de Cristo, o gráfico de Cristo é de constante crescimento. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que você seja constante como Cristo, até alcançar a estatura do varão perfeito. O Senhor está te testando, o Senhor está te moldando para que você seja provado, se pareça com Cristo, se comporte com Cristo e receba uma parte da recompensa de Cristo, para que você desfrute no reino também, não só hoje, mas também que você reina com Cristo. Então nós vamos orar agora. Eu gostaria que você ficasse de pé, e nós vamos vencer toda condenação, toda ansiedade, todo medo e toda covardia, toda angústia, tudo que estava roubando a sua paz e o seu descanso, mas também tudo que estava mantendo você paralisado. A mediocridade é paralisia. Você travou diante de algo, você nem vai nem volta, você travou. Isso é efeito da covardia que o diabo imprime sobre nós, mas também retroceder também é efeito disso. Mas eu estou te falando que você não é dos que retrocedem para a perdição, muito pelo contrário, você é o da fé, você anda por fé, você crê contra a esperança, você crê ainda que tudo está falando o contrário, porque você não anda pelo que você está vendo, você anda pelo que você crê, e isso garante para você que a porta, o que garante para você que a porta vai abrir, não é quem está batendo nela, mas é quem está do lado de dentro, com a mão na fechadura e doido para abrir a porta para você. Porque quando você abrir, você vai pegar essa chave que vai te dar acesso constante. Amém? Com toda essa palavra agora, você vai encher o seu coração de fé e você vai quebrar agora toda a raiz de medo, de condenação, de acusação, de ansiedade, de preocupação e de covardia. E você vai avançar agora. Amém? Começa a orar agora, começa a determinar isso. E eu declaro no nome de Jesus agora, na vida de cada um desses irmãos, e na vida de cada um que está me ouvindo aqui pela internet, eu declaro que caia por terra agora todo medo, caia por terra toda acusação, caia por terra toda condenação, caia por terra toda angústia, toda ansiedade, toda covardia. Eu repreendo agora toda a obra do diabo, toda a seta do maligno na mente e no coração, e eu declaro que eles vão em direção à porta agora. Eu não sei qual é o desafio, eu não sei qual é a bênção, eu não sei qual é o alvo. O que eu sei é que eles vão em direção a isso agora. Não confiado neles, nem acusado pelo que fizeram, mas confiantes de que quem está por trás da bênção está doido para entregar, está doido para nos dar, ansioso por nos fazer compartilhar disso tudo, para que nós possamos assentar com Ele nas regiões celestes, para que nós possamos entrar no descanso, desfrutar dessa graça e do favor. Eu abençoo a vida de cada um aqui hoje. Lanço fora todo medo, lanço fora toda angústia, toda preocupação, todo abatimento de alma, todo cansaço. Eu declaro que eles são, ó Deus, renovados do Senhor, que eles são como a águia. Oh, eles crescerão, eles avançarão, eles caminharão, eles voarão, eles desfrutarão dia após dia de cada uma das suas promessas. Eu termino isso e nós já te agradecemos, Senhor, porque certamente testemunhos poderosos, sinto isso claramente no meu espírito. Testemunhos poderosos, irmãos, presta atenção, sinto de falar isso da parte de Deus. Testemunhos poderosos começam a ser escritos hoje na sua vida. Portas que estavam diante de você e que você não entrava nela, ou por acusação ou por justiça própria. Hoje você entendeu que não depende de você, mas sim de quem está por trás dessa bênção, doido para te entregar essa bênção, desejoso por te ver desfrutando disso. E eu declaro em nome de Jesus que nós vamos testemunhar juntos aquilo que a graça, o favor e o amor de Deus já fizeram por nós, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vá em paz. Amém.